noite, irmãos. Jesus Cristo é nosso Senhor. É uma satisfação estar aqui compartilhando a palavra com os irmãos. Graça e paz para todos. A palavra que nós vamos estar compartilhando aqui hoje é a mensagem 3. Como Deus prepara os seus ministros. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 1, versículos 8 e 9. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Paulo, como ministro da Nova Aliança, ele passou por diversas provações, por diversas situações, porque ele era um instrumento escolhido para levar o nome do Senhor, e que ele sofreria também pelo nome do Senhor. Deus, ele tem um plano. Esse plano é o ministério da nova aliança. O Senhor, ele fez uma nova aliança. E o Senhor Jesus, como primeiro ministro, ele fez totalmente a vontade do Pai. É a palavra de Deus que faz a obra de Deus. Deus, para fazer a sua obra, ele precisa da sua palavra. E o Senhor Jesus, como o primeiro ministro, ele fez toda a vontade do Pai. Nem um só dia, nem por um momento, ele fez a própria vontade. Ele é o nosso modelo. Depois da sua morte e ressurreição, por meio do Espírito, ele começou a usar os seus apóstolos para dar prosseguimento a esse único ministério. O apóstolo Pedro, depois, devido a tanta religião e perseguição em Jerusalém, o Espírito não tinha tanta liberdade para agir naquele centro de obra que era Jerusalém. O Senhor então levantou o apóstolo Paulo em Antioquia, Atos capítulo 13. A partir dali o Senhor deu prosseguimento ao desenvolvimento desse ministério. Paulo, ele não adicionou uma nova linha, ele entrou na única linha ministerial. E Paulo, como ministro da Nova Aliança, ele passou por diversas experiências. E aqui em 2 Coríntios capítulo 1, ele fala que não é para ignorar a natureza da tribulação que tinha vindo sobre eles na Ásia. E ele disse que tal tribulação foi acima das forças, ao ponto de desesperar da própria vida. Ou seja, essa experiência de Paulo levou ele ao limite. No versículo 9 fala que é como se eles tivessem tido uma sentença de morte, para eles não aprenderem a confiar em si mesmo. Nós, na nossa época, cremos que nós somos os trabalhadores de última hora. Com a gente também não é diferente. Todo aquele que quer ser um ministro da nova aliança, fazer parte desse ministério, ele precisa estar consciente que ele vai passar por muitas provações. Nós temos que ter esse entendimento
para ser um ministro da nova aliança, para cooperar com Deus no cumprimento da nova aliança e estabelecer o reino de Deus sobre a terra, precisamos ter uma atitude diferente. Foi falado para nós que nós precisamos, a partir dessa palavra, virar uma página na nossa vida. E Deus, Ele usa as diversas situações para fazer de nós um ministro. E para nos encorajar a viver como um ministro, a ser um ministro, Deus, Ele nos prometeu um prêmio, um galardão de reinar com Ele por 1000 anos e depois pela eternidade. Deus, Ele quer nos livrar da disciplina de 1000 anos nas trevas e no ranger de dentes. Alguns cristãos vivem sem saber diferenciar a salvação eterna do galardão. Então nós, de acordo com a palavra de Deus, nós não perdemos a salvação eterna, mas podemos perder ou deixar de ganhar o galardão. Esse galardão é algo maravilhoso, algo que nenhum olho jamais viu, que nenhum ouvido ouviu e não penetrou em nenhum coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, se você é aquele que ama o Senhor, então você precisa estar consciente de que Deus precisa trabalhar em você para fazer de você um ministro. Um ministro da nova aliança, ele é um diácono. Ministro quer dizer diácono, aquele que executa uma tarefa. Então Deus, para você executar a tarefa de Deus, que é levar a cabo esse único ministério da nova aliança, Deus, ele tem que tocar em você. Através das experiências que Paulo nos relatou no livro de 2 Coríntios, ele mostra algumas características de um ministro da nova aliança. Então Deus nos colocou hoje na vida da igreja e Ele precisa então trabalhar em nós. Você aceita que Deus trabalhe em você? Esse é o Evangelho do Reino. É aceitar, é passar por provas. E ao passar por provas, nós temos que aprender a não confiar em nós mesmos. E isso é muito sério. Considera a sua vida espiritual, sua vida com Cristo. Por que às vezes demora tanto ter um avanço, um crescimento de vida que é visível aos olhos dos irmãos e das irmãs? Pode ser que você tenha essa sensação: puxa, eu já estou na vida da igreja há certo tempo e eu não tenho visto um crescimento espiritual na minha vida. Será por quê? Porque às vezes nós confiamos em nós mesmos. Sempre que acontece alguma coisa na nossa experiência, em vez da gente ir para a oração, tá certo? Buscar a presença do Senhor, nós usamos os recursos disponíveis. Se o seu filho tem um problema na escola, aí o que você faz? Você vai lá na escola
tirar satisfação? Vai lá brigar? Ou você vai orar, buscar de Deus uma direção, buscar de Deus o que fazer nessa experiência, o que Deus quer mostrar para você na experiência com seu filho? Aí, dependendo da sua atitude, você vai ter crescimento. Se você é aquele que tira satisfação por tudo, se alguém fala mal de você, você sai brigando com todo mundo, né? Se acontece alguma coisa, você quer brigar, você quer apresentar as suas razões. Aí não tem crescimento de vida. Então, quando nós passamos por algum tipo de situação, nós, como ministros, devemos voltar ao Senhor em oração, né? Nós vimos na experiência de Pedro que ele era muito rápido, né? Ele agia muito rápido, ele falava, ele não pensava, ele falava. Só que depois ele não sustentava o que ele falava, ele era exposto, porque ele prometia as coisas e depois não sabia nem o que estava falando. Mas por outro lado, ele dava muita oportunidade para o Senhor Jesus aperfeiçoá-lo. É ou não é? Todas as vezes que ele cometia uma falha, o Senhor ajudava ele. Ele podia se arrepender. Então, aqui nesses 2 versículos que eu li, é para a gente aprender a não confiar em nós, não confiar no nosso jeitinho, tá, irmãos? Confiar no nosso jeitinho é andar para trás. Paulo aqui falou assim: olha, nós estamos com sentença de morte, vamos morrer, para a gente aprender a confiar no Deus que ressuscita os mortos. Então essa é uma lição que você e eu temos que aprender, a levar tudo para a oração, para ganhar de Deus uma direção. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Ó Senhor Jesus, e Deus, Ele permitirá que você tenha as mesmas experiências para se tornar útil nas mãos do Senhor. Então, tem hora que vem as tribulações, nós somos reprovados. Aí o Senhor usa a mesma experiência. Então, nós temos que aprender a ganhar esse discernimento. Nós não podemos estar distraídos, tá certo, irmãos? Que o mundo ele é cheio de vaidade. O mundo ele cria necessidades em nós, e as provas são necessárias para nos despertar desse sono, dessa vaidade, de ficar correndo atrás das coisas desse mundo, mesmo sabendo que o mundo é o império das trevas, né? Estamos apegados. Aí o Senhor precisa usar as provas para nos despertar do sono. Então nós temos que ficar atentos. Qualquer situação que surgir na sua vida, antes, né, de ter aquele impulso de tentar resolver do seu jeito, para um pouco e ora. Invoca o nome do Senhor, ora, leva diante do Senhor, dê para o Senhor a oportunidade de ele falar com você, porque é em tudo uma lição. Nós vamos aprender muitas coisas, e o nosso crescimento ele será mais acelerado. Ó Senhor Jesus, e como ministros da nova aliança,
nós também temos que discernir a estratégia de Satanás de nos fazer perder a simplicidade e a pureza devidas a Cristo. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, fala assim: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e purezas devidas a Cristo. Então, o ministro da nova aliança, ele é simples e ele é puro. E Satanás, ele quer fazer a gente perder essa simplicidade. Certa vez, uma irmã me perguntou por que nós, na experiência, o questionamento dela, que nós não éramos como, melhor dizendo, que nós, no momento, não éramos como antigamente. É isso mesmo, como antigamente, né? E ela disse assim: naquela época a gente era mais alegre, a gente desfrutava mais. Hoje tudo ficou mais complicado, né? Hoje a gente não consegue mais frequentar a casa dos irmãos. E eu falei assim: não é que hoje é diferente de ontem. É que ontem nós éramos simples, puros. Toda palavra era novidade para nós. E pelo fato de nós não termos bagagem de conhecimento, então a gente recebia a palavra com pureza. E quando recebemos a palavra com pureza e com simplicidade, o resultado, irmãos, é muita alegria. O resultado é o amor fraternal. Mas com o passar do tempo, nós ganhamos muito conhecimento, ganhamos uma bagagem. Então nós perdemos a simplicidade, perdemos a pureza. E quando nós perdemos a simplicidade, perdemos a pureza, tudo fica mais complicado. Olha uma criança. A gente pode ver as crianças correndo aqui no local de reuniões, estamos até com saudade disso. Elas estão rindo, estão alegres, estão gritando. Por quê? Porque é simples, é puro. Mas você não vê um adulto fazendo isso. Por quê? Porque ele perdeu essa ingenuidade de criança, perdeu a simplicidade. Então, a estratégia de Satanás é fazer a gente perder essa simplicidade. E nós temos que recuperar isso. Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Paulo fala o seguinte: porque a nossa glória é esta, o testemunho da vossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Essa palavra sinceridade aqui também pode ser traduzida por simplicidade. Então, irmãos, o ponto-chave dessa palavra é isso. É você voltar a ser simples, sabe? Se esvaziar. Sabe, todas as vezes que nós nos achegarmos à palavra, a Bíblia, os livros espirituais, o alimento diário, o jornal Árvore da Vida, as reuniões, nós temos que orar
para o Senhor nos esvaziar, né? Nós estamos às vezes muito cheios, aí quando nós estamos cheios não cabe mais nada. Então, irmãos, por que nós perdemos a simplicidade? Por causa da morte, tá certo? A morte espiritual, ela nos faz perder a simplicidade e a pureza. A vida da igreja é o lugar onde o ministro, ele é aperfeiçoado. Nesse ambiente, ele pode exercer o seu ministério, mas aí tem que tomar cuidado com essa estratégia, que é a morte. Então a morte, ela vem como? A morte espiritual, ela vem por meio de um falar negativo. Ela vem por meio da fofoca. Ela vem por meio do conhecimento da letra morta. Tem pessoas que têm conhecimento da letra, mas ela te enche de morte. Por quê? Porque não é o exercício do Espírito. Então nós, para não perder a simplicidade, temos que conhecer e discernir essa estratégia. Palavras de críticas. Quando a pessoa, ela critica muito, porque ela vive na mente, e ela tocou na morte, e isso é tão sério, que te faz perder o sabor, te faz perder a alegria. Enquanto Adão e Eva estavam lá no jardim do Éden, eles eram simples e puros, até o dia que a serpente, ela entrou no jardim, tá certo, naquela esfera, e trouxe palavras de morte. Só que as palavras de morte, elas não vêm às claras. A morte, ela vem na sutileza de conhecimento doutrinário, né? Porque a letra mata, por meio de maledicência, por meio de fofoca, de ficar curiosidade, ouvir falar mal dos outros, tudo é morte. Um exemplo, né? Nós estamos vivendo hoje num momento muito difícil no nosso país, muito difícil. E nós temos um presidente, né, que foi eleito, e tem muitas pessoas que não gostam dele, e então fala muito mal, né, às vezes distorce as coisas, enfim, né, e talvez você não tinha nenhum problema com ele, mas pelo fato de você ficar ouvindo jornal, né, vídeo no YouTube, de gente falando mal, aquilo causa morte em você, e você já olha a pessoa com os outros olhos. Isso é morte. Ouvir falar negativo de outras pessoas, falar do defeito dos outros, né, ou possíveis defeitos, uma possível falha, aí você conta para o outro. Aí aquela pessoa que ouviu, ela já não vai olhar mais para aquela outra pessoa como ela olhava antes. Por quê? Porque alguém falou morte para ela. Então, irmãos, o ministro da nova aliança, um dos pontos que ele precisa ser aperfeiçoado é não ouvir morte. Não ouvir morte. Porque quando a morte ela entra em nós nos tornamos pessoas críticas. Ser uma pessoa crítica, né, a pessoa que só sabe criticar, só sabe ver defeito, é diferente de uma pessoa que tem discernimento espiritual. Uma pessoa que tem discernimento, uma pessoa que consegue perceber
Né? Uma pessoa que tem discernimento é uma pessoa que é comparada a uma ovelha, que é um animal que rumina e tem o casco fendido. Né? Ela fala isso lá em Levítico. Ela rumina, então ela tem vida. E ter o casco fendido é que ela sabe discernir as coisas. Ela tem as faculdades espirituais exercitadas. Ela consegue discernir o que está fora, o que não é espiritual, né? O que não condiz com a palavra de Deus. E é diferente da pessoa que tem uma mente crítica. Então, quando nós tocamos na morte, nós perdemos a simplicidade. E nós, então, quando tocamos na morte, nós temos algumas sensações. E eu quero falar para os irmãos quais são essas sensações. Porque, irmãos, se nós conseguirmos tratar esse assunto na nossa vida, tudo na nossa vida vai melhorar. Vai melhorar o nosso relacionamento em casa, vai melhorar o nosso relacionamento com os irmãos, melhora o relacionamento na vida da igreja, melhora o relacionamento no seu trabalho. Porque, irmãos, o mundo está cheio de morte. O apóstolo João diz que o mundo inteiro jaz no maligno. O maligno, ele é uma sepultura, e o mundo está lá dentro. Então se você não tem vida, então você não ouça a morte, não veja jornal, tá, irmãos? Não ficar vendo jornal, ficar vendo revista, não ficar vendo notícias, porque aí você vai ser entulhado e você vai tocar na morte. Depois que você toca na morte, sabe qual é a sensação que você tem? Sensação de vazio interior. Você já teve sensação de vazio no seu interior? É morte. Outra coisa, sensação de trevas. Uma pessoa, um irmão ou uma irmã que está em trevas, ela não quer manter comunhão com ninguém. Ela foge dos irmãos, ela foge da luz. Por quê? Porque no interior está cheio de trevas. Por quê? Por causa da morte. Não quer ver ninguém, não quer falar com os irmãos, não quer ouvir a palavra, não tem vontade de ler Bíblia. Isso é o quê? Trevas. Outra coisa, sentimento de inquietação, que inclui agitação e perturbação. Então, dentro do seu coração, no seu interior, você é uma pessoa inquieta, uma pessoa perturbada, agitada, também é um sintoma de morte. Porque nessa situação, nós não temos conforto no nosso interior, nós sentimos que tudo no nosso interior está em estado de atrito, sem paz, sem descanso, sem conforto e sem calma. Ó Senhor Jesus, você se sente assim ou não? Você já teve essa experiência? Né, irmãos? Quem teve a experiência de tocar na morte, sabe o que eu estou falando. Tudo fica ruim, tudo fica sem sabor. Perdemos o interesse pelas coisas espirituais, perdemos o interesse pelas reuniões, perdemos o interesse pela Bíblia, né? Perdemos o interesse pelo alimento diário, que contém a palavra profética, né? O alimento diário é esse livro aqui. Esse livro aqui, o conteúdo dele é o falar profético. Você quer saber o que Deus tem falado ultimamente? Está aqui. Está aqui o falar de Deus para o momento. Essa palavra aqui é que vai salvar a sua alma.
vai fazer você crescer em vida, vai te direcionar a ser um ministro da nova aliança e vai fazer com que você tenha a sua entrada no reino ampliada. Amém? Jesus é o Senhor. Só que a gente perde o sabor. Por quê? Por causa da morte. E a outra sensação de morte é a fraqueza. Então, muitas vezes, você pode falar assim: não estou aguentando mais, eu estou cansado, eu não estou aguentando mais essa vida, não estou aguentando mais ficar em casa, não estou aguentando mais meu marido, não estou aguentando mais a minha esposa, não aguento mais meus filhos, não estou aguentando mais ouvir os irmãos, não estou aguentando mais. Isso é sinal de quê? Que você está fraco. E fraqueza é sintoma da morte. Ficamos sem força, ficamos sem poder, né? E outra sensação da morte é não resistir às decepções. Então, nós, irmãos, como ministro da Nova Aliança, nós vamos ter muitas decepções. Você vai ser decepcionado, né? Quem prega que a vida do cristão é um mar de rosas, não está falando a verdade, não, irmãos. Sinto muito estar falando isso aqui, né? Até me perdoa, mas a vida de um ministro da Nova Aliança, ele tem decepções. E quando alguém está na morte, ela não tem força para resistir às decepções, ela desmorona. Né? Um jovem, quando ele tem uma decepção sentimental, ele vai lá para o fundo do poço. Sabe por quê? Porque toca na morte. Não tem exercício do Espírito. Sabe, irmãos? Não tem raízes, não tem comunhão com Deus, não tem uma vida sólida. Aí quando vem as decepções, pelo fato de ele não ter comunhão com Deus, não estar nutrido, ele não resiste às decepções. Ele deixa de vir às reuniões. Por quê? Porque é fraco. Mas você pode ser forte, só depende de você. Outra sensação é a falta de paz. Você tem sentido falta de paz? Falta de descanso? Isso é o que? É uma sensação de morte. E uma outra sensação da morte é a depressão, opressão ou repressão. Tá certo, irmãos? Nem toda depressão tem uma causa específica. Então, nós temos que considerar isso diante do Senhor. Nós sabemos que tem irmãos e irmãs que têm estado em depressão. E a depressão dele não é porque ele não tem o desfrute de Cristo. É uma outra causa, um outro motivo. Mas pode ser que a sua depressão, irmão e irmã, seja um sintoma de morte. O nosso espírito, ele pode estar doente, fraco, desnutrido. E quando a gente ouve, muitas palavras de morte, muitas palavras de críticas, quando expõe a nudez de alguém para você, alguém comete uma falha, porque nós cometemos falhas. E às vezes um irmão quer passar por outro. Isso é morte. Se você viu, você ora para você não tocar na morte também. Então essas coisas, você vai ouvindo morte, as pessoas só chegam perto de você para falar morte, para te dar notícias. Fulano de tal, ciclano, beltrano, você viu que aconteceu isso, aconteceu aquilo, E você vai absorvendo todas essas palavras de críticas, palavras negativas,
Daqui a pouco o seu espírito está doente e até a sua alma fica doente. É uma depressão. Mas qual que é a fonte? A morte. Então, às vezes a opressão, né, tudo é um sintoma de morte. É uma coisa que nós temos que cuidar, irmãos. Morte não é brincadeira. E por estar fraco, nós não aguentamos nenhum tipo de pressão. Qualquer situação, você fica deprimido, né? Qualquer situação, se você foi mandado embora do seu emprego, você fica deprimido. Se alguém falar uma palavra mais forte com você, você fica deprimido, né? Então, tudo te causa depressão. Isso é fraqueza, e fraqueza é sintoma da morte. Tem que tomar cuidado com isso aí. E Romanos, eu não vou ler por causa do tempo, fala: se a gente colocar nossa mente no Espírito, nós vamos ter vida e paz. Mas se nós colocamos a mente na carne, vai acontecer o quê? Morte. Então, irmãos, não coloque a sua mente na carne, coloque a sua mente no Espírito. E outro ponto que nós temos que tomar cuidado, temos que cuidar da nossa vida, irmãos. Cuidar da nossa vida espiritual. Né? Você cuida da sua vida física, você come, você bebe, você dorme, você descansa, não é? Então você faz uma caminhada, você está cuidando do seu corpo, tem que cuidar mesmo, né? Cuidar também da nossa alma. Mas o que é bom para cuidar da alma? É a palavra de Deus, né? Ouvir a palavra, ler um livro espiritual, ler a Bíblia, todas essas coisas faz a sua alma ficar saudável, faz a sua mente ficar saudável. Mas a partir do momento que nós começamos a ouvir palavra de morte, palavra negativa, nós somos contaminados com a imundícia da morte. Então é algo que você tem que se preocupar. Mas por que temos esse sentimento? Por que nós temos essas sensações de morte? Sabe por quê? Porque nós temos vida. O fato de nós termos vida no nosso interior é que nós temos sensação da morte. Um cadáver, ele não tem sensação de nada. Só uma pessoa viva é que ele tem sensação de que não está bem com ele. Então, irmãos e irmãs, se nós entendermos a questão da morte e fugir dela e buscarmos a vida, puxa vida, irmão, nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com os irmãos, o nosso relacionamento em casa vai ser maravilhoso, vai ser muito bom. Então essa palavra, né, sobre a perder a simplicidade, ela é muito séria, né? Então vamos deixar, irmão, de ser complicados. Se você tem passado por essa experiência, se você está nessa experiência, então pode, irmão, se você sentir no coração, pode procurar ajuda. Nós estamos aqui para orar com você, né? Não é fácil sair da morte, tá? Não é uma coisa que você sai da noite para o dia, mas com muita oração, com muita intercessão, né? Ouvindo muita palavra, nós vamos tocar no Deus que ressuscita os mortos. Vamos tocar no poder da vida de ressurreição. A vida de ressurreição vai tragar a sua morte e você então vai voltar para a vida, vai voltar para a simplicidade. Aí, irmão, a nossa vida da igreja, a nossa vida familiar vai ser uma vida maravilhosa, cheia de alegria, cheia de paz, cheia de frescor, cheia de harmonia, cheia da presença de Deus. Amém? Jesus é o Senhor. Vamos avançar.